Olá, turminha, professor Moacir na área. Vamos dar continuidade aos nossos vídeos de legislação de trânsito, nossas aulinhas de legislação. E hoje nosso tema a ser trabalhado vai ser as medidas administrativas, baseado no artigo 269, 270 e 271 do Código de Trânsito Brasileiro. No último vídeo que eu mostrei para vocês, nós falamos sobre penalidades e quem aplica as penalidades, né? Falamos sobre a autoridade de trânsito, né, que tem a função de aplicar as penalidades baseado no artigo 256 do Código de Trânsito Brasileiro. Hoje vamos trabalhar com as medidas administrativas e quem pode aplicar as medidas administrativas. Então, o Código de Trânsito Brasileiro, no artigo 269, diz o seguinte: a autoridade de trânsito ou os seus agentes poderá aplicar as seguintes medidas administrativas. Na parte do artigo 256, só a autoridade aplicava as penalidades ou aplica as penalidades. No artigo 269, tanto a autoridade quanto os seus agentes podem aplicar as medidas administrativas. Então vamos trabalhar com a ideia que a medida administrativa é aplicada pelo agente da autoridade de trânsito lá na operação de trânsito, na operação, no patrulhamento, na fiscalização de trânsito. Quais são as primeiras medidas administrativas que ele pode aplicar? A retenção do veículo. Como é que se dá, Moacir, a retenção de um veículo? Medida administrativa. Vamos lá. Vamos começar aqui, certo, a discutir a medida administrativa. Vou pegar aqui o piloto para a gente começar a trabalhar o nosso tema. Deixa eu colocar aqui para a gente entender. Ora, medida administrativa, ou medidas administrativas. Quais são as medidas administrativas que podem ser tomadas pelo agente da autoridade? Primeira medida administrativa: retenção do veículo. Retenção do veículo é a primeira medida administrativa. Como é, Moacir, a retenção do veículo? Como é que se dá a retenção do veículo? Vamos entender o seguinte, galera. Digamos que eu estou dirigindo um carro, né? Estou passando por uma rodovia ou pelo trânsito urbano. Eu fui parado pelo agente de fiscalização de trânsito, por uma blitz, certo? Uma fiscalização de trânsito qualquer. Digamos que eu tenho habilitação, estou totalmente documentado, está tudo em dias com o meu carro, mas o meu passageiro está sem usar o cinto de segurança. Eu, condutor, estou usando o cinto de segurança, mas não me atentei que meu passageiro estava sem usar o cinto de segurança. O agente então me parou, pediu documentos, solicitou documentação, entreguei pela habilitação, ele identifica que meu passageiro está sem o cinto. Ele fala: seu passageiro está sem o cinto de segurança. Já sabemos que não usar cinto de segurança, condutor ou passageiro, é infração de natureza grave, baseado no artigo 167 do Código de Trânsito Brasileiro. Então ele preencheu o auto de infração, vai preencher o auto de infração, certo? Notificar o motorista que ele foi encontrado circulando com um passageiro sem usar o cinto de segurança. Só que a medida administrativa vai ser a retenção do veículo até sanar a irregularidade. Como é que eu sano a irregularidade, professor? Ora, o passageiro coloca no cinto. Sanou a irregularidade, resolveu o problema, não vai simplesmente emitir a notificação, ele vai aplicar a notificação, mas o condutor será liberado. Ali foi a medida administrativa de retenção, certo? Ele reteve o veículo até sanar a irregularidade. Sanou a irregularidade, certo? Foi embora. Estou dirigindo o carro, eu tenho documento de habilitação. No momento em que fui solicitado, eu não estava portando documento de habilitação, que é levada no original. Nós vamos discutir aqui agora a questão, né, da nova carteira eletrônica ou digitalizada. Vamos trabalhar aqui a ideia, né, que a gente quer discutir aqui sobre a medida administrativa, certo? Porque a questão da carteira digitalizada, né, a gente vai ter aí a penalidade imposta lá no próprio RENAST do motorista por meio eletrônico, ok? Mas digamos que o motorista está ali, né, sem a habilitação e não tem como identificar se ele tem ou não carteira. Ele tem o documento, mas não está portando, não tem como identificar se ele tem o documento naquele momento, certo? O veículo ficará retido até que ele apresente esse documento de habilitação. Então, isso é medida administrativa, retenção do veículo até sanar a irregularidade, apresentando documentos de habilitação do motorista, certo? Isso é a retenção do veículo, ok?
Então, tem diversas situações que eu posso ter o veículo retido, né? Mas eu também posso resolver no momento ali da retenção a irregularidade qualquer. Detalhe para a gente aqui, a Lei 14.071 de 2020. A lei estabelece o seguinte: não se dará retenção quando houver a condição de ou for sanada a irregularidade no local da infração. Beleza? Retenção do veículo. O que vem a ser, Moacir? Professor, a remoção do veículo. Ora, se não pôde ser sanada a irregularidade no local da infração, será aplicada uma outra medida administrativa de remoção. Remoção do veículo, certo? Posso remover o veículo para onde, Moacir? O veículo será removido ao depósito. Ficará sob custódia no órgão executivo de trânsito que aplicou a penalidade, no depósito específico do órgão. Esse depósito específico pode ser do próprio órgão ou pode ser de alguma empresa que ganhou uma licitação pública, certo? Que está prestando serviço para o órgão executivo de trânsito, certo? Então pode ser diretamente removido ao depósito do órgão ou pode ser um depósito de uma empresa credenciada que está explorando esse serviço ao órgão executivo de trânsito, ok? Então, a remoção do veículo se dá em diversos casos no Código de Trânsito Brasileiro. Quando não houver condição de sanar na hora irregularidade, o veículo será removido. Ah, Moacir, mas o novo texto já diz, na Lei 14.071, né, de 2020, que se na hora não puder ser sanada a irregularidade, um detalhe para a gente, para a nossa prova aí da PRF, se no local da infração não pode ser sanada a irregularidade, desde que o veículo tenha condições de segurança, né, para circulação em via pública, né, com o condutor devidamente habilitado, poderá ser recolhido o licenciamento anual do veículo e o veículo ser liberado, sendo que o motorista tem que sanar a irregularidade até o prazo de 30 dias. 30 dias ele tem que dar providência, né, para regularizar o que levou a ser aplicada a notificação, né, a medida administrativa ali de remoção que deveria ser aplicada, que não foi, o carro não foi para o pátio, mas ele tem que apresentar o veículo em condições de resolvida a situação que levou aquela penalidade, aquela notificação, no prazo de 30 dias, ok? Então, a remoção do veículo se dará para o depósito. É a segunda medida administrativa. Por exemplo, nós temos aqui algumas infrações que geram a remoção. Isso aqui é fatal para a gente na prova. Nós temos lá uma placa de proibido estacionar. Ora, se o local é proibido estacionar, a parada é permitida para embarque e desembarque de passageiros, pelo tempo restrito embarque e desembarque de passageiros. O tempo superior ao embarque e desembarque é considerado um estacionamento, mas o local é proibido estacionar. Ora, se é proibido estacionar, aqui haverá uma infração de trânsito de natureza média, porém haverá multa e a remoção do veículo, baseado no artigo 181 do CTB, do Código de Trânsito. Então, estacionamento irregular, pessoal, é fatal. Sempre haverá, basicamente, a remoção. Então, se disse na sua prova que o condutor estacionou o veículo dele, né, sobre uma faixa de pedestre, haverá multa e a remoção do veículo. Se o condutor estacionou o carro sobre a calçada é lugar para quem transitar, o pedestre, haverá multa e a remoção do veículo. Se o condutor estacionou o veículo dele bloqueando a entrada e saída de um outro veículo, ele vai ter o veículo removido para o depósito. Se o condutor estacionou o veículo dele dentro de um túnel ou sobre pontes e viadutos, ele também terá o veículo removido. Se ele simplesmente estacionou o carro na esquina, no bordo de alinhamento da via transversal, a menos de 5 metros do bordo de alinhamento, nós chamamos no comum, né, no geral, no senso comum, de esquina, a menos de 5 metros da esquina, é infração média, porém haverá multa e a remoção do veículo. Então, todas as vezes que houver o estacionamento irregular, haverá remoção. Tem alguma exceção, Moacir? Tem. Um detalhe para a gente aqui. Essa é a única exceção do CTB. Quando o veículo for estacionado em uma área de estacionamento regulamentado, porém no sentido contrário ao estacionamento dos veículos. Ou seja, eu tenho aqui várias vagas de estacionamento regulamentado, é permitido estacionar. Aqui tem um veículo estacionado, veículo 1, certo? Aqui tem o veículo 2, todos eles no sentido de fluxo, estacionados corretamente. Vem um motorista aqui, percebe a vaga, vem no sentido contrário e consegue estacionar aqui dentro. Ora, ele estacionou com a posição contrária ao fluxo de veículos.
Isso aqui gera multa? Sim. É infração? É. Infração média. Mas não haverá ou não se aplicará a remoção do veículo. Não está obstruindo a fluidez de tráfego, que é uma área de estacionamento regulamentado. Essa aqui é a única posição que não gera a remoção pelo artigo 181 do CTB. Todos os demais casos geram a remoção do veículo. Valeu? Fica esperto nessa dica aí. Então, a remoção do veículo se dará quando não puder, né, ser sanada a irregularidade no local da infração. Haverá a remoção do veículo. Qual seria uma outra medida aqui administrativa, mocinho, aplicada pelo agente da autoridade de trânsito? O recolhimento da habilitação. Recolhimento da CNH ou da permissão para dirigir. Como é que se dará isso? Se houver suspeita de falsificação do documento de habilitação, o agente de trânsito, mediante recibo, recolherá o documento. Uma habilitação, o papel dela é como se fosse papel moeda, tem fé pública, né? Salvo agora as carteiras que estão sendo digitalizadas. Hoje o candidato ou o motorista tem a opção de digitalizar a carteira, certo? Que não está mais impressa em papel, né? Hoje você tem a opção da digitalização. Nós aqui estamos trabalhando com vocês, né, os dois casos. A carteira digitalizada tem que apresentar a informação ao agente da autoridade de trânsito. E o normal, né, ainda não pegou muito o ritmo da digitalização, então vamos trabalhar aqui a ideia da carteira de habilitação, ter fé pública, que é um documento de identificação, né, e tem que ser válida, só é válida no original. Se houver suspeita de falsificação, como está no Código de Trânsito Brasileiro, haverá o recolhimento da habilitação, mediante recibo. Não só da habilitação, como também da permissão para dirigir. Se houver suspeita de falsificação do documento, haverá o recolhimento da habilitação, ok? Qual seria uma outra medida administrativa? O recolhimento também. O recolhimento, pessoal, do CRLV, né? O certificado de registro e licenciamento do veículo. O certificado de licenciamento anual do veículo também pode ser recolhido. Mediante recibo, pode haver o recolhimento do licenciamento. Eu falei aqui agora para vocês que nas situações de remoção, onde possa se aplicar a remoção, mas que o veículo tiver condição de circulação com segurança, né, pode ser recolhido o licenciamento do veículo, desde que por condutor regularmente habilitado, ok? Então, o agente de trânsito também pode recolher o licenciamento do veículo, tanto se houver suspeita de falsificação do documento, como também se estiver já vencido o prazo de validade do documento. Ele pode recolher o documento de licenciamento do veículo mediante recibo. O que mais também ele pode recolher, Moacir? Ele pode recolher o documento de CRV, Certificado de Registro de Veículo, o famoso DUT, o Documento Único de Transferência. Então, se o agente da autoridade de trânsito também pegar o documento de CRV com suspeita de falsificação ou não transferir o prazo de validade de 30 dias, vamos imaginar que eu comprei o veículo. Eu tenho a obrigação de transferir esse carro, uma vez datado, autenticado o documento, reconhecido firma em cartório, eu tenho a obrigação de transferir esse carro no prazo máximo de 30 dias. Se eu não fiz a transferência do veículo no prazo de 30 dias e for identificado isso pelo agente da autoridade de trânsito, ele pode, mediante recibo, recolher o certificado de registro do veículo, certo? O DUT do carro pode ser recolhido também. O que mais ele pode ter aqui como medida administrativa, mas você pode aplicar como medida administrativa? Recolhimento de animais soltos em via pública. Animais soltos. Animais soltos em via pública, pessoal, pode ser recolhido pelo agente da autoridade de trânsito. Vamos imaginar aqui que você vai passando pela rodovia federal, por exemplo, né? Vamos dar aqui exemplo de uma rodovia federal. E o policial rodoviário federal, ou seja, você passa pelo quilômetro X da rodovia, seja ela qual for, sendo ela uma rodovia federal, por exemplo, e você vê um animal na pista, ou alguns animais comendo mato solto próximo à pista. Você então pode ligar para 191, Polícia Rodoviária Federal, solicitar o pessoal que retire esses animais da pista, porque pode gerar acidentes.
Então a Polícia Rodoviária Federal, informada do local onde os animais se encontram soltos, né? Você vai informar o quilômetro e a rodovia que você se encontra, e tal quilômetro daquela rodovia, né? E o pessoal vai lá, um boiadeiro lá, com um veículo específico, vai tirar aquele animal de circulação, tira o animal da pista, leva sob custódia para um depósito específico para alimentar e ter a guarda dos animais, que ficarão lá até 90 dias de prazo, até que o dono venha resgatar o animal. Se o dono não comparecer, né? Aí o animal desce a leilão. Então, existe aqui a medida administrativa de recolhimento de animal solto em via pública. Qual seria uma outra medida administrativa aplicada pelo agente da autoridade de trânsito? Transbordo do excesso de carga e transbordo de passageiros. Então, o transbordo da carga. Como é isso, moço? Transbordo do excesso de carga. Ora, existe, o meu veículo com carga excedente pode continuar circulando em via pública? Pode, a depender até quantos quilos está superior ao excesso. Ou seja, existe equipamento de pesagem móvel ou fixo, uma balança tipo móvel fixa que fica na rodovia. Principalmente os veículos de carga, pessoal, eles têm que passar por aquela balança, aquele equipamento de pesagem, certo? Quando excede o limite de peso, né, por eixo, né, ou PBT, né, o PBT do carro, que é o peso bruto total, ou peso bruto total combinado, né, a depender do tipo de veículo que ele esteja dirigindo. Mas esse é o limite de peso. Ele pode continuar a viagem, a depender das condições de segurança, dentro de um limite de peso a ser tolerável, pode, porém aplica-se a notificação, a multa infração média, mais algumas multas que serão aplicadas ali por excesso de peso, né? Existe aí uma regulamentação informando, né, sobre os excessos de peso que podem ser considerados ali, ok? Mas se houver excesso de carga acima de 5.000 quilos, certo? A partir de 5.000 quilos, o veículo ficará retido, né, no local da infração, e aí vai ter que ser providenciado um outro veículo para transportar carga excedente. Então, se houver excesso de peso acima de 5.000 quilos, né, aí haverá a retenção do veículo e vai ter que haver o transbordo do excesso de carga. Tem que, na verdade, tirar essa carga excedente e colocar sobre um outro veículo para continuar aí a viagem desse veículo, ok? Então pode ser feito o transbordo do excesso de carga, como pode ser feito o transbordo de passageiro. O transbordo de passageiros, ou seja, se você estiver dirigindo um carro, né? Transbordo de passageiros. Está dirigindo um carro lá, um Celta, vamos imaginar um Celtinha aí, um carrinho comum aí, todo mundo tem no popular. E aí está na rodovia com 7 pessoas dentro do seu carro. Ora, excesso de lotação, passageiros sem usar cinto de segurança. Lógico que o policial rodoviário federal vai reter esse veículo na rodovia, certo? O veículo será retido até que você providencie um outro veículo para transportar esse pessoal de forma segura. Só pode dentro do carro as pessoas usando cinto de segurança, uma lotação específica ali, que todos os assentos têm que ter cinto para todos os passageiros. Então, tem passageiro sem cinto de segurança, já é uma infração cometida, além do excesso de lotação, ok? Então, se houver excesso de lotação, certo, haverá a retenção do veículo para o transbordo do excesso de passageiros. É uma outra medida administrativa aplicada pelo agente da autoridade de trânsito, transbordos de passageiros. Tá. Mais alguma outra medida administrativa, mocinha? Sim, tem mais uma medida administrativa, que é o teste de alcoolemia, de substância entorpecente, que determina a doença física ou psicológica. Se o agente de trânsito suspeitar que o condutor está embriagado ao volante, devido ao estado, às condições físicas desse motorista, né? Se houver suspeita de embriaguez ao volante, ele pode solicitar a esse condutor que ele se submeta ao teste de alcoolemia, né? Fazer o teste de bafômetro, o etilômetro, né? Onde você já tem aí o drogômetro, né? O drogômetro, que vai identificar, na verdade, ainda está sendo homologado, ou seja, a gente já entrou em vigor ainda, mas está sendo homologado aí o drogômetro, para constatar se o condutor usou algum tipo de drogas, né? Não só apenas o álcool, mas também outros tipos de drogas entorpecentes, maconha, cocaína e assim vai, certo? Outras substâncias aí ilícitas
né? Se ele estiver utilizado, estiver em condições ali que não há condições para dirigir, o agente de trânsito pode submeter esse condutor a esses testes, ou seja, pode solicitar, né? O cara não é obrigatório a fazer os testes, por enquanto não, mas assim ele pode solicitar que ele faça o teste de alcoolemia de substâncias entorpecentes. Essa é uma outra medida administrativa aplicada pelo agente da autoridade de trânsito, ok? E vamos aqui lembrar que não se dará a retenção imediata do veículo quando se tratar de transporte coletivo de passageiros, de transporte de produtos perecíveis ou de produtos perigosos, desde que o veículo ofereça condições de circulação com segurança, ok? Fica essa dica para vocês. E lembrando que os veículos que foram removidos a depósito, a restituição desses veículos, quando removidos, deverá se dar por meio de quitação de todos os encargos e débitos referentes a esse veículo. Então a pessoa que tiver sobre o veículo removido a depósito só vai tirar esse veículo de lá depois que quitar todos os encargos referentes a esse veículo. E ele tem condições de passar por uma vistoria e todos os equipamentos estiverem funcionando perfeitamente, os que são obrigatórios. Se houver algum tipo de reparo que demande, né, que tem que ser feita por oficina mecânica, uma oficina especializada que não tenha condições de fazer dentro, né, do depósito onde o veículo se encontra, né, guardado, aí a autoridade detentora desse veículo, né, com circunscrição sobre a via, ou do órgão executivo de trânsito que esse veículo está retido, na verdade ela vai liberar, ela pode liberar esse veículo de forma transportada, para que ele leve para a oficina, que ele faça seus reparos necessários, já informando data e prazo para esse veículo retornar para a vistoria, para liberação, né, desse veículo novamente em circulação, para que ele volte à circulação, ok? Então ficar espertos aí, que para tirar o veículo do pátio tem que pagar todos os encargos, multas referentes a esse veículo, licenciamento do carro, e tem que colocar ele em condições de segurança para a circulação, tem que passar por uma vistoria para que ele possa voltar à circulação, ok? Lembrando também que nos casos de documentos em meio digital, as medidas administrativas referentes no inciso 3º, 4º, 5º e 6º do artigo 269 serão aplicados, na verdade, diretamente no RENAST ou no RENAVAN do motorista, ou seja, no próprio RENAST do condutor ou no RENAVAN do veículo, certo? Quando aí, por exemplo, a habilitação é meio digital, o CRLV é meio digital, o CRV é por meio digital, então essas penalidades de medida administrativa serão lançadas diretamente no RENAST do condutor, no caso da habilitação da permissão para dirigir, ou no caso do veículo, né, o licenciamento anual, ou do CRV, né, nos casos que eu falei aqui que haja medida administrativa de recolhimento do documento, será lançado isso no e-mail digital, né, no próprio RENAVAN ou no RENAST do motorista, ok? Nós trabalhamos hoje a medida administrativa, o artigo 269, o artigo 270 e o artigo 271 do Código de Trânsito Brasileiro. Valeu? Se vocês gostaram da dica, dá um joinha, se inscreve aí no canal, clica no sininho. A gente continua aí nossas aulas no próximo tema, né, na próxima dica, no próximo vídeo, se Deus quiser. Boa sorte para vocês, fica na paz, fica com Deus. Um abraço.